Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos ver as diferenças que existem entre as várias máquinas de soldar. Eu tenho aqui só duas delas por enquanto, mas dá para perceber que esta é um pouco maior do que esta aqui, a amarela, ou seja, a azul é um pouco maior que esta amarela. Esta amarela é inverter e a azul é de transformador. Podem ver a diferença de tamanho, porque o transformador tem de ser relativamente grande para ter alguma amperagem de saída e uma inverter pode ser muito mais pequena porque é muito mais eficiente. Temos também outro tipo de controles. Nesta aqui podemos regular a amperagem apenas com um potenciómetro, muito facilmente. Esta aqui não tem ajuste, mas eu depois já mostro uma que tem ajuste, mas basicamente é mover uma manivela que vai mover umas alhetas, né? Uma parte que vai alterar no transformador a maneira como o magnetismo funciona e vai bloquear parte do magnetismo e vai alterar a amperagem dessa forma. Estas de transformador não são tão eficientes como uma inverter, como é óbvio, e agora o que vamos fazer é abrir as máquinas e vamos ver como é que são por dentro para vocês perceberem as diferenças destas máquinas. Já temos aqui as duas máquinas abertas e podemos ver que a construção desta aqui de transformador é muito mais simples do que esta aqui que é inverter. Vamos começar aqui primeiro pela de transformador. Podemos ver isto é uma coisa muito simples, basicamente a energia, os 240 volts entram aqui, depois tem um interruptor de ligar e desligar, basicamente está aqui. Então depois os fios basicamente vão aqui para o transformador, ou seja, o primário do transformador. Vai ter aqui um interruptor térmico, caso o transformador comece a sobreaquecer, vai cortar a energia à entrada, ou seja, no primário, e depois vai alimentar aqui o primário. Podemos ver que é este enrolamento, tem os fios um pouco mais finos. Depois temos aqui uns shunts, isto serve para alimentar a corrente de saída, porque senão poderia queimar também os enrolamentos, puxava muito a corrente. E depois podemos ver aqui tem o secundário, que é um pouco mais grosso. Tem aqui uma das saídas e tem ali a outra. E isto basicamente depois sai aqui pela carcaça, né? Sai aqui para esta parte da frente e vai aqui tanto à pinça que vai o porta-eletrodos, né? E depois também o cabo de massa que eu não estou a encontrá-lo aqui. Está aqui caído. E está aqui o cabo de massa. Isto basicamente não tem retificação nenhuma, ou seja, os 50 Hz que saem da tomada elétrica vão passar aqui pelo primário, depois vão pela energia magnética, vão passar para o enrolamento secundário e vão sair na mesma 50 Hz aqui na pinça, ou seja, no porta-eletrodos e no cabo de massa também, vão sair os 50 Hz, ou seja, corrente alternada, ao contrário da inverter que vai ser corrente contínua. Eu já vos explico mais um pouco. Mas basicamente isto é o mais simples que existe, isto é uma máquina o mais simples que existe, tem aqui a entrada dos 240 volts e sai aqui cerca de 45 volts aqui no secundário. Portanto, isto é uma coisa muito simples e é o mais básico que existe de máquinas de soldar. Em relação à inverter, o funcionamento é completamente diferente, portanto temos a entrada na mesma dos 240 volts, depois vai aqui ao interruptor e depois daí vai diretamente aqui para uma ponte retificadora. Portanto, podemos ver aqui, isto basicamente duas pernas são a parte que vem da corrente alterna, da tomada, e depois a outra saída, os outros dois pernas, é um positivo e um negativo. O que a ponte retificadora faz é transformar corrente alternada em corrente contínua, mas a corrente alternada que vem e depois é convertida para corrente contínua não é propriamente completamente contínua, ela tem na mesma alguns pulsos. Eu depois vou tentar meter aí algumas imagens para vocês perceberem um pouco isso. Eu também não sou nenhum especialista em eletricidade nem eletrónica, mas estou a tentar explicar o melhor que sei. Depois vai aqui para uns condensadores, vocês podem ver que isto é 450 volts e são de 560 microfarads. Portanto, isto depois vai acumular a energia e vai estabilizá-la. Ou seja, os tais pulsos, ou seja, em vez de ser alternada, que é sempre para cima ou para baixo, né, vai sempre alternando a polaridade, o que vai acontecer aqui é a polaridade é sempre a mesma, mas vai ter pulsos, ou seja, já não vai descer, mas vai estar sempre com pulsos. E estes condensadores vão servir para ajudar a eliminar esses pulsos e ficar um pouco mais contínua. Então, depois o que vai acontecer, isto tem um conjunto, aqui um circuito que vai ter, neste caso, eu posso ver aqui na máquina, está aqui a dizer é IGBTs, ou seja, isto vai fazer o switch, ou seja, é como se fosse tipo interruptores. Então depois a corrente que é contínua, ou seja, depois de ser retificada e passar aqui pelos condensadores, o que vai acontecer é que os IGBTs vão fazer o switch, ou seja, vão ligar e desligar e vão criar pulsos como fosse a corrente alterna. Que depois, ou seja, isto é um pouco simplificado o que eu estou a explicar, mas depois vai passar aqui
para este transformador, já em alta frequência, ou seja, a tomada são 50 Hz, mas aqui já vai passar com uma frequência bastante alta. Vai ser de alta frequência, vai fazer o mesmo efeito como se fosse aqui na máquina de transformador, ou seja, tem um primário e um secundário, e a saída vai ser de uma amperagem já bastante alta, mas com alta frequência em vez de ser só 50 Hz. Depois temos também aqui este sensor térmico, né? É como se funcionasse aqui este sensor térmico também, para desligar, ou seja, quando aqui a parte eletrónica, né, os IGBTs, se começarem a aquecer muito, isto dá aqui indicação, corta o sinal e já não vai a máquina trabalhar mais até arrefecer para estar pronta outra vez para ser utilizada. Como vocês podem ver, esta para inverter até é relativamente simples, não tem assim circuitos nada do outro mundo, mas aqui o básico que vocês têm de saber é, entra os 240 volts, passa pela ponte retificadora, passa pelos condensadores, depois tem um circuito de controle que é o que vai abrir e fechar os IGBTs e basicamente vai produzir pulsos de energia que vai outra vez aqui para o transformador e que vai voltar a sair a corrente aqui para as pinças, né, para o porta-eletrodos e para o cabo de massa. Neste caso aqui já vai ter polaridade, ao contrário desta máquina transformador que não tem polaridade. Portanto, vocês depois aqui colocarem uma coisa ou outra, vai dar sempre na mesma maneira. Aqui não, se vocês trocarem o positivo com o negativo, vai ter efeitos diferentes na soldadura. Também uma grande diferença que vocês podem ver é a nível de peso. Este aqui, só com uma mão, é complicado de levantar esta máquina, né, com o transformador. Apesar de não ser assim muito grande, ele é pesado para o tamanho que tem. E aqui a inverter eu basicamente pego só com uma mão isto tranquilamente e não há stress nenhum. Outra coisa que agora a gente vai fazer é ligar as máquinas. Vamos ver a diferença entre os barulhos das máquinas, não é? Ver que barulho é que fazem sem estar a utilizar, só ligando. E depois também em utilização qual é que vai ser o barulho que elas fazem. Já temos a máquina de transformador ligada na tomada. Agora vamos desligar aqui o interruptor. Como podem ver, isto faz aqui um barulho que é basicamente a frequência dos 50 Hz que sai da tomada. Isto é um barulho que às vezes pode ser um pouco incomodativo. Uma das desvantagens deste sistema transformador é que isto mesmo parado sem estar a utilizar, ou seja, sem estar a soldar, isto com o tempo vai aquecendo, porque vai-se formando aqui o que chama o eddy current, que basicamente são correntes parasitas que se vão formando aqui nas lâminas, ou seja, isto se fosse um naco de metal era pior ainda. Isto tem estas lâminas, o transformador é esse o funcionamento dele, tem que ter estas lâminas, senão não era tão eficiente e tinha mais correntes parasitas, mas essas correntes parasitas vão provocar o aquecimento aqui de todo o núcleo. Portanto é uma das desvantagens do sistema de transformador, mas isto basicamente é muito barato de construir. Isto já está inventado há muitos anos e é muito fácil e barato de construir. Agora ligamos a inverter na tomada, vamos ligar aqui o interruptor. Pronto, estamos aqui a ouvir, é o barulho incomodativo da ventoinha. Basicamente esta ventoinha serve para refrigerar tudo o que está aqui dentro. É muito importante refrigerar estas máquinas por causa aqui que a parte dos dissipadores e dos IGBTs isto vai aquecer bastante. Portanto é muito importante, isto está tudo limpinho e a ventoinha estar a funcionar em condições. Mas de resto, barulhos propriamente da eletricidade, como a gente ouvia ali na outra máquina, transformador, isso não se ouve. Mas é aqui, este barulho da ventoinha é um pouco incomodativo também. Já voltei a montar as máquinas. Ter atenção aqui a um pormenor, que esta máquina de transformador não tem ventilação, mas existem máquinas com ventilação, já vos vou mostrar mais daqui a bocado, mas esta, apesar de ter aqui o sítio, não tem cá a ventoinha. Esta aqui, obrigatoriamente, tem de ter ventoinha, porque os componentes eletrónicos aquecem bastante e tem de ter mesmo ventilação. Esta aqui não tem, mas a gente mais tarde, se quiser, pode tentar adicionar aí uma ventoinha. Vamos agora ver a diferença de barulho das máquinas durante a soldadura. Bem, como vocês puderam ver, a luz foi abaixo. E porquê? Estas máquinas são muito menos eficientes que as inverter e se vocês tiverem mais qualquer coisa ligada, como é o caso, isto vai logo a luz abaixo. Então eu vou ter de utilizar aqui a minha arma secreta. Eu já mostrei isto noutro vídeo, mas basicamente é uma outra máquina de transformador em que entram duas fases de uma parte trifásica, né? De uma ficha trifásica vocês usam duas fases. Isto depois tem aqui o interruptor dos 400 volts e isto internamente depois também faz os 240 volts. Então o que é que acontece? Está aqui a nossa bela saída, até tem aqui um disjuntor de 25 amperes, que eu montei isto tudo, e vamos alimentar a nossa máquina assim, sem correr o risco de o quadro ir abaixo tão facilmente.
Como vocês puderam ouvir, estas máquinas de transformador fazem algum barulho e o barulho também vai variando conforme o cordão de solda, né? Conforme a amperagem que esteja a puxar, porque aquilo vai variando ligeiramente conforme a gente vai andando, vai variando o comprimento, né, do eletrodo e a gente tem de ir ajustando e às vezes não fica perfeito entre a ponta do eletrodo e a própria peça que estamos a soldar. Então agora o que vamos fazer é experimentar a inverter e ver que barulho é que faz. Como puderam ver, a inverter o único barulho que faz é mesmo a ventoinha. Quando se está a soldar não se nota diferença nenhuma no barulho da própria máquina. Portanto agora o que vamos fazer é abrir a tal máquina inverter que eu tenho, a maior, e também a outra que eu fiz agora a alteração, que eu vos mostrei, para também verem como é que é feita a alteração de corrente alterna para corrente contínua. Já temos aqui a outra máquina de soldar aberta. Vocês, como podem ver, aqui os enrolamentos são muito maiores, mas isto também tem amperagem de saída que é tipo o dobro da outra. Aqui o ajuste tem este manipulo, que se vocês virem bem com atenção ali, mexe aqui esta parte, que é o tal shunt, que vai aqui empurrar para dentro ou para fora do transformador. Isto quanto mais para dentro estiver, mais fraca a máquina vai ficar. Quanto mais para fora tiver, mais forte a máquina vai ficar. Temos aqui o tal interruptor que vai fazer a seleção, aqui diz 400, mas é 415 volts e os 240 volts. E temos aqui a minha invenção, basicamente isto é uma das invenções desta máquina, foi converter isto de corrente alterna para corrente contínua. Como vocês podem ver, eu já tinha mostrado isto na outra máquina, temos aqui as saídas normais, que era a original desta máquina, que é como a outra que eu mostrei ainda agora, né? É muito básica, é só a saída corrente alterna, mas eu coloquei aqui também esta ponte retificadora, e tem um pequeno circuito para elevar a tensão em vazio, que depois fica aqui com positivo e negativo também, ou seja, esta máquina foi feito um pequeno upgrade e realmente faz um bocado de diferença. A outra alteração que foi feita foi a tal situação de colocar uma tomada, ou seja, está aqui com um disjuntor. Então isto basicamente vai buscar aqui na zona dos 400 volts, é a entrada, e depois também tem a parte do transformador que tem os 240. Ou seja, o que é que acontece? Se a gente espetar aqui os... Aliás, estava a dizer 400, mas não, é 415. Isto como é tipo um autotransformador, ou seja, tem tipo dois enrolamentos em série, e então a ligação que depois tem a meio e a parte mais pequena, né, ligando os terminais, que é da parte mais pequena do transformador, da parte que tem menos voltagem, vai entrar os 240. Depois tem o resto do enrolamento, que vai fazer os 415. Se a gente lhe der 415 e depois for buscar aos dois fios, que é dos 240, temos aqui os nossos 240, mas com uma amperagem muito maior, porque a gente está a transformar de bifásico, ou seja, cada fase tem 16 amperes, a gente está a utilizar 32 amperes e está para uma voltagem mais baixa, que vai aumentar a amperagem. Portanto, como podem ver, eu acho que pelas contas que eu tinha feito mais ou menos na altura, temos cerca de 240 volts com cerca de 50 amperes. Que eu depois coloquei aqui o tal disjuntor de 25 amperes, que chega e sobra. Portanto, vocês podem ver que isto tem aqui umas alterações interessantes. Aqui tem as ligações, vocês podem ver que o transformador acho que ali vai direto, pronto, vai direto ali ao terminal, mas depois do terminal vai aqui também para a ponte retificadora e depois vai aqui a saída da ponte retificadora, vai aqui aos tais terminais que estão aqui à frente da máquina. Portanto, agora vamos experimentar também esta máquina e eu, entretanto, vou abrir ali a outra inverter para vocês verem que é muito mais complexa que eu mostrei ainda há pouco. Também já temos aqui a outra inverter aberta, isto basicamente o funcionamento é muito parecido com a outra. Temos aqui duas pontes retificadoras em vez de só de uma, mas isto também tem uma amperagem de saída muito maior. Depois temos aqui os tais condensadores. Depois isto vai tudo aqui para o circuito que em vez de ter IGBTs tem MOSFETs, o funcionamento é muito parecido. Depois temos aqui o tal circuito que vai transformar a alta frequência em corrente de saída. Depois temos aqui uma parte de um sistema que vai ser para a alta frequência com alta voltagem para o início de TIG, ou seja, para iniciar o arco, temos aqui esta parte, e também temos aqui a placa controladora, que é o que vai, basicamente o cérebro disto tudo, que é o que vai controlar basicamente tudo o que a máquina faz de todas as funções. Depois temos também aqui o motor para a semiautomática, temos aqui o painel, temos aqui as várias saídas, dependendo se é para MIG, se é para TIG, que é para soldar eletrodo também, temos aqui as saídas para o gás, interruptores, temos aqui para a semiautomática, os controles todos, e depois aqui do outro lado temos o local onde vamos colocar o fio da máquina de soldar, né, para a semiautomática, e temos aqui outra parte do motor da semiautomática que dá depois para ajustar aqui a tensão. Pronto, basicamente o funcionamento é muito parecido, já viram a quantidade
de MOSFETs que isto tem de um lado e tem do outro, e tem uns dissipadores valentes, ainda tem ali mais uns transformadores ali pelo meio. Podem ver que isto, a construção é um pouco diferente e que tem muito mais funções. Ter atenção que isto aqui tem válvulas também para o gás, ou seja, isto é para TIG e para MIG, agora não sei qual delas é que é, CO2, acho que esta é que é para MIG e esta é para TIG. Isto tem válvulas independentes, depois também dá para controlar o tempo do gás, no início e também no fim, para termos o que chamam-lhe o post-flow ou o pré-flow, que é para ter gás antes e depois para a soldadura não ganhar oxidação, porque uma das coisas muito importantes para soldar a MIG e a TIG é ter gás de proteção para evitar a oxidação da soldadura, evitar porosidades e tudo mais. Vocês podem ver que isto aqui, o funcionamento básico é muito parecido. É basicamente a entrada de corrente, tem aqui as pontes retificadoras, depois tem os condensadores e depois do circuito fazer o que tem a fazer aqui o switch, né, para transformar em alta frequência, temos aqui outra vez nos transformadores e depois tem a corrente de saída. Eu agora também vou só colocar aqui para vocês verem como é que funciona o início de alta frequência para TIG. Também é uma coisa muito interessante, isto dá para fazer em casa para transformar outras máquinas, mas não aconselho muito, que é uma coisa um bocado complicada de fazer, especialmente depois tem de ter aqui esta bobina muito maluca e isto não é fácil de fazer. Então vamos agora testar o tal início de alta frequência para TIG. Isto tem aqui, basicamente, é uns contactos que não chega mesmo a tocar um no outro, tem que ter mesmo aquela folga, que é para depois poder fazer também a faísca na tocha. Então vejam bem aqui isto, ó. Olha lá, vai meter ali o dedinho, ui, apanha um grande choque. Isto, atenção, tem aqui condensadores de alta voltagem. Eu tenho aí um esquema para fazer uma situação semelhante a isto, para transformar uma outra máquina tipo normal para ter início de alta frequência. Então o funcionamento é o mesmo princípio básico, tem que ter aqueles condensadores ali, tem que ter aqui uns contactos, normalmente é de tungstênio, que é para aguentar aqui a alta voltagem, tem que ter uns pequenos espaçamentos e depois tem que ter ali também aqui a bobina com um enrolamento mais fino, que é o que sai aqui deste circuito. Podem ver, está em paralelo aqui com estes contactos e que depois vai transformar aqui para a outra bobina, que tem um enrolamento muito mais grosso, que é o que vai fazer a saída da máquina de soldar, e tem que ter esta grossura, né, que é para aguentar a amperagem da própria máquina de soldar. Mas isto é uma cena muito interessante, e olhem lá, se não fosse isto, TIG tinha de ser o chamado Scratch TIG, tem de se arrastar mesmo o tungstênio da tocha para criar a ligação elétrica e depois iniciar o arco. E desta forma não, pode-se iniciar o arco sem sequer tocar com o tungstênio e sem estragar nem contaminar a peça. Portanto, isto é capaz de dar para alterar para também soldar a eletrode, porque basicamente o método é o mesmo, ou seja, é amperagem constante, enquanto que em MIG é voltagem constante. Então se calhar dava para meter isto em modo TIG, mas agarrar ali o porta-eletrodes, né, e arranjar um interruptor agarrado no porta-eletrodes também para iniciar a eletrode com alta frequência. Também era capaz de ter uma alteração interessante, mas eu acho que também não é nada do outro mundo. O eletrode é mesmo chegar lá e iniciar. Pronto, acho que é mais uma preciosidade. Mas pronto, tem aqui já como é que funciona aqui o início de alta frequência para TIG. Já ajustei aqui a máquina para eletrodes de 2,5, que é o que eu tenho estado a utilizar, só que nesta posição vejam bem o barulhão que o transformador faz. Porquê? Porque é aqueles, os shunts, provoca lá outro tipo de vibração, então fica assim, ó. Bem, grande barulhão, mas pronto. Vamos agora experimentar esta máquina e depois vamos experimentar a inverter. Isto tinha sido em AC, eu já troquei aqui os cabos e agora está em DC. Vamos testar. Agora vamos testar a inverter. Vamos colocar aqui a amperagem necessária para estes eletrodes. A chapa também é grossa. Vamos colocar aqui 88, deve ser suficiente. Vamos meter a 90. É mais ou menos o limite máximo, mas como a chapa é grossa, mas também já está um bocadinho quente, vamos meter isto a 90. E pronto, já temos aqui os nossos cordões feitos. O primeiro foi feito com a máquina de soldar mais básica, de transformador. O segundo foi com aquela inverter mais pequena, também uma inverter mais simples. Depois os outros dois cordões foi feito com a máquina transformador maior,
mas o primeiro foi feito em AC e o segundo em DC. Houve aqui duas fases em que a luz foi abaixo, porque a máquina é transformadora, puxa bastante corrente e aquela máquina já é um pouco grande. E aqui o último foi feito com o inverter grande, dá para ver que tem um aspecto muito melhor, até começou aqui a levantar a escória, ó, olhem bem para isto, pá, muito mais fixe. Pá, eu acho que realmente a tecnologia existe, é para alguma coisa e realmente nota-se. Vamos só tirar aqui o resto da escória, ó. Ó, que espetacular, olhem bem este cordãozinho aqui impecável, pá, acho que ficou muito fixe, ó. Pá. Eu não sei o que é que se passou ali com a máquina, ela aumentou dos 90 amperes que eu tinha colocado para os 93, mas também, na realidade, depois estava a soldar, estava com a amperagem certa, se calhar até precisava de um pouquinho mais, pá, mas acho que até ficou muito fixe. Agora só falta um cordão com este canhão aqui, isto é uma máquina trifásica, 260 amperes, vamos agora experimentar. E pronto pessoal, já tenho aqui a chapa toda limpa e dá para ver todos os cordões que fizemos com as diferentes máquinas. Então este primeiro cordão foi feito com aquela máquina transformador mais simples, na realidade faltava um pouco de potência, supostamente aquilo dá tipo 80 amperes, mas estava aqui a faltar um pouco, então estava um bocado difícil de controlar a poça, só aqui mais no final que a chapa já estava a aquecer um pouco. Ter atenção que à medida que vocês vão soldando, especialmente chapas grossas, a chapa ao aquecer vai dando a impressão que a máquina está tipo a aumentar a amperagem, mas não é mesmo assim. Quanto mais quente, mais aparentemente parece que está com mais amperagem, mas não é. Então aqui dá para ver que o início foi um bocado de fatela, depois entretanto aqui no final já estava a melhorar um pouco. Depois temos aqui o outro cordão que foi feito com a inverter mais pequena. Aqui no início dá para notar que eu estava a utilizar pouca amperagem, depois deu para ver no vídeo que eu ajustei manualmente, ou seja, como a máquina é fácil de ajustar, é só o potenciómetro, consegui dar um pouco mais de potência e tal, depois entretanto as coisas foram entrando nos eixos e estava aqui já o cordão a ficar um pouco mais tranquilo, provavelmente também precisava de um pouco de mais potência. Depois este cordão aqui foi feito com a máquina transformadora, aquela média, vá, porque a outra grandalhona é um canhão, né, um caminhão. Então com essa máquina que eu tinha alterado lá com a tomada e tudo mais, começou também um pouco mais fraco, entretanto a luz também disparou. O que eu fiz foi depois aumentar um pouco a amperagem, depois aqui já mais para o fim também já estava a ficar um pouco melhor. Mesmo assim precisava de um pouco mais de amperagem. Depois este cordão aqui a seguir foi feito com a mesma máquina, mas em DC. Aqui no início também estava a ficar um pouco frio, né? Tinha pouca potência, eu depois ajustei, entretanto acho que ajustei outra vez aqui, dá para ver onde iniciou outra vez de novo aqui no cordão, acho que tinha ido a baixa luz, entretanto aqui depois já estava bastante melhor, portanto às vezes o ajuste de potência faz toda a diferença. Este depois a seguir é o cordão feito com a inverter grande, dá para ver que aqui no início também estava assim um bocado tremido, mas depois aqui para o fim já estava tudo relativamente uniforme. Ter atenção que normalmente as inverters é muito mais suave o arco e o cordão também fica muito mais suave, dá para ver aqui algumas irregularidades nos outros e neste aqui fica muito mais direitinho. O último cordão foi feito com aquela máquina grandalhona, né, transformador trifásico, e basicamente estava com um bocado de potência a mais do que é suposto, mas aquela não dá para ajustar assim, tipo, enquanto se está a soldar, não dá para ir lá ajustá-la, que aquilo tem uma manivela enorme, então tentei gerir a situação, mas estava um pouco complicado e também estava aqui muito na beira da peça, estava a aquecer bastante, mas no final já estava a entrar um bocadito mais nos eixos e aqui o cordão já estava a ficar mais tranquilo. Ter atenção que eu não costumo soldar muito agora nos últimos tempos e então tinha de fazer aí um pequeno treino agora para começar a ficar aí tudo do aço outra vez, mas pronto, dá para ver aqui. Mas já mais para o final eu já estava a acertar um bocadito mais que a coisa e basicamente só é preciso é treino. E pronto pessoal, espero que tenham entendido aí algumas das diferenças que existem entre máquinas, mas que também entendam que muitas das vezes, mesmo tendo diferenças entre máquinas, dá para ter os resultados muito parecidos. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!